meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Um manômetro e um dispositivo para determinar a pressão no pneu ou leituras em atmosferas. Amplamente utilizado por motoristas ou motociclistas na operação de veículos, pois os desvios de pressão em relação à norma acarretam várias consequências para o carro e para quem está nele. Portanto, é importante saber como escolher o manômetro certo para medir a pressão dos pneus. Afinal, cada um deles tem seus próprios recursos, vantagens e desvantagens. Tipos de manômetros. Os manômetros são divididos em 3 tipos, em mecânico a analógico. O dispositivo é caracterizado pela extrema simplicidade de design, confiabilidade e conveniência. O mostrador tem uma escala que sinaliza a pressão em tempo real. Em baixo custo do dispositivo, leituras precisas, as leituras são caracterizadas pela alta velocidade. O dispositivo é sensível à umidade e ao frio, relativo à confiabilidade, preço acessível. O dispositivo é fácil de quebrar. Eletrônico. Esse tipo de medidor de pressão está ganhando popularidade. Em facilidade de uso, capacidade de exibir leituras de forma rápida e precisa, disponibilidade de funções adicionais a modificações caras. Má adaptação a temperaturas negativas, o que diminui a precisão da medição da pressão, preço alto. Utilidade do dispositivo. É necessário certificar-se de verificar o ar nos pneus usando um manômetro. A questão deve ser levada a sério, pois a negligência pode levar à deterioração do comportamento do carro na estrada. As razões para isso são o teor muito alto, abaixo, de oxigênio a nitrogênio, nos pneus. Consequências de rodas com excesso de pressão em diminuição da suavidade da condução do carro. O motorista e os passageiros sentem trepidacões, vibrações e solavancos mesmo ao dirigir sobre pequenos solavancos, maior probabilidade de danos às rodas, a discos, em estradas irregulares. Devido à alta pressão dos pneus, as rodas são comprimidas por dentro, aumentando assim a carga sobre elas. O resultado do uso prolongado nesse modo, hernias, rasgos, rachaduras, desgaste acelerado da parte central da borracha, deterioração do comportamento da direção. A área de contato é reduzida devido à alta pressão, o que significa menor tração, reduzindo a vida útil do chassi, a suspensão. Um pneu com excesso de pressão reduz o amortecimento da roda, o que aumenta a carga sobre a roda. O resultado é que os amortecedores, estabilizadores, blocos silenciosos, etc. duram menos. Consequências de rodas com baixa pressão de ar em deformação do pneu. A baixa pressão faz com que o pneu se deforme, o que, juntamente com outros fatores, alta temperatura da estrada, altas velocidades, manobras repentinas, leva ao rompimento do pneu, o pneu se aquece mais rapidamente, resultando em uma maior área de contato com a estrada. O resultado é o desgaste do córtex, a paredes laterais, e a destruição da estrutura de forca do pneu, a carcaça, maior probabilidade de aquaplanagem. Uma grande área de contato não é capaz de lidar com superfícies escorregadias. Isso resulta em deriva, derrapagem e perda de controle, perigo de desmontagem aleatória. Devido à baixa concentração de ar no pneu, o pneu não consegue se fixar no aro da roda, o que leva à separação do pneu do aro da roda. Aumento do consumo de combustível. A grande área de contato entre a roda e a superfície da estrada cria maior resistência ao movimento do carro. Portanto, para superar a lei da gravidade, o motor precisa trabalhar em rotações mais altas. Em mídia, o consumo de borracha com pressão insuficiente difere do consumo inicial em 3 a 5% ao mês. Medição correta da pressão. Um manômetro para medir a pressão nos pneus não é uma panaceia para os problemas. É importante saber como usar o dispositivo com competência e em tempo hábil. Aqui estão algumas recomendações simples. O procedimento de medição da pressão nos pneus deve ser feito regularmente, de preferência antes do início de cada viagem. Se não for possível usar o dispositivo com frequência, você pode escolher um intervalo de tempo de 7 a 10 dias para a medição. Os medidores de pressão só fornecem medições precisas quando os pneus não estão quentes. A borracha quente provoca um erro no dispositivo de cerca de 15%.
O resultado são dados distorcidos sobre a pressão dos pneus. Se as medições de pressão forem feitas em pneus quentes, a roda deve ser bombeada de 5 a 10% acima dos valores recomendados. Depois que o pneu esfriar, repita a medição da pressão após 4 horas da última viagem. Alternativa moderna. O manômetro e um dispositivo arcaico, e sua demanda diminuirá gradualmente. Ao mesmo tempo, o progresso tecnológico está criando alternativas. Entre os substitutos do instrumento tradicional estão os sensores de pressão dos pneus padrão. No passado, isso era uma prerrogativa dos carros esportivos e dos carros premium. Atualmente, esses dispositivos também podem ser encontrados em carros do segmento de massa a classe B, C. As leituras dos sensores são exibidas diretamente no painel de instrumentos ou na tela do computador de bordo, portanto, não há necessidade de usar um dispositivo de medição. Em facilidade de uso, alta confiabilidade e precisão das leituras, alertas sonoros e visuais. Como opção, o dispositivo pode custar muito caro. Facilidade de uso, preço acessível, leituras imprecisas. Dispositivo eletrônico, há sensores de concentração de ar não padronizados. E um dos mais convenientes de usar e tem leituras precisas. As medições são realizadas não apenas em termos de pressão, a temperatura dos pneus também é determinada. Esse sistema é considerado um dos mais convenientes e eficazes. Ao mesmo tempo, o princípio de operação é simples. Um sensor especial é instalado no NIPLE, que transmite esses dados para a unidade de controle, avisor, chaveiro. Durante o processo de determinação das leituras, você nem precisa sair do carro. Em alta precisão das leituras, facilidade de uso, disponibilidade de indicação de furos, danos à roda, etc. O AS, dispositivo AS, tem um custo alto, risco de vandalismo ou roubo. Um pouco sobre o compressor. Geralmente, os sistemas modernos de enchimento de rodas têm medidores de pressão embutidos. Um manômetro e um compressor são convenientes. Entretanto, muitas vezes há reclamações sobre essa combinação porque o manômetro tem um grande erro de leitura. Portanto, é necessário comprar um dispositivo de medição sobressalente em caso de discrepância entre as leituras e a concentração real de ar no pneu. Em conclusão, ao escolher um manômetro de pneus para medir a pressão dos pneus, é importante considerar fatores como a precisão, a facilidade de uso e a durabilidade do equipamento. Modelos digitais oferecem leituras rápidas e claras, enquanto os analógicos são geralmente mais robustos e não dependem de bateria. Avalie suas necessidades e o tipo de veículo que possui para fazer a melhor escolha. Com o manômetro certo, você garantirá a segurança e a eficiência do seu veículo, prolongando a vida útil dos pneus.